aí, pessoal, esse é o Espaço Reflexivo, um lugar onde as histórias de vocês vão ganhar voz e acolhimento. Lembrando que esse quadro aqui não substitui uma terapia. Se vocês estiverem procurando por uma terapia, vocês podem entrar aqui no link da descrição do episódio, que tem aqui o meu contato, e se eu não conseguir atender vocês, eu vou colocar vocês em contato com a minha equipe. E, gente, se vocês aqui já gostam desse quadro do Espaço Reflexivo e querem mandar as histórias de vocês aqui pra eu poder ler, pra eu poder analisar, o link também vai estar aqui na descrição do episódio, para vocês enviarem. Podem escrever o quanto vocês quiserem. Normalmente esse formulário que eu deixo aqui, parece que ele é pequenininho, mas vocês podem escrever bastante do tamanho que vocês quiserem. E eu acho que o tamanho que a história de vocês precisar para ela participar aqui do nosso quadro tão querido aqui da nossa comunidade. Então, se você tá chegando aqui de paraquedas, o Espaço Reflexivo é onde eu vou contar histórias que vocês mesmos enviam, sempre anônimo. Eu não quero expor nem machucar ninguém aqui. As pessoas sabem que estão mandando pra cá, né? E aqui eu vou dar algumas reflexões, alguns questionamentos sobre algumas situações que provavelmente eu ou você podemos nos identificar aqui. Então, sem mais delongas, gente, vamos ver essa história aqui? Desde pequena, minha família fala muito sobre trabalho, e como eles sempre trabalharam muito, e como fizeram as carreiras e dinheiro em cima dessa premissa de trabalhar e estudar. Principalmente meus pais e meus avós, idem. Desde nova, eu sempre ouvi que precisava tirar notas altas e trabalhar para ter as minhas próprias coisinhas. Corta para eu, adulta, trabalhando com uma carreira autônoma, mas agora tenho muita dificuldade de estabelecer limites. Sempre me pego trabalhando muitas horas, ou até chegar num nível perto do burnout. Sei que não é algo positivo para mim, mas ao mesmo tempo, sempre que penso em diminuir o ritmo ou dizer não para um trabalho, me bate uma ansiedade muito grande. Como me virar com a ansiedade de uma maneira que não prejudique a minha carreira? Então, gente, eu me identifico um pouco e eu me compadeço super por essa reflexiva, porque eu também sou autônoma e eu entendo a super dificuldade de dizer não. Eu não sei se todo mundo aqui ouve é autônoma, se a maioria é CLT. Depois vocês me contam aqui no comentário qual é o regime de vocês, assim, até pra gente começar a se conhecer aqui. Mas eu entendo que quando a gente é autônomo e a gente não tem o dinheiro certo, ganhando no final do mês, é uma ansiedade super normal. Eu tô falando isso pra gente normalizar mesmo esse medo de será que se eu disser não agora, eu vou ter um cliente da próxima vez? porque algumas vezes, assim, você tá num grande nada, ninguém te procura, sei lá, um mês. Aí daqui a pouco passa o próximo mês, 5 pessoas te procuram. Só que você sabe que você vai ficar sobrecarregado se você aceitar 5, mas você ficou. Tá, mas no último mês não teve. E se no próximo eu de novo ficar, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses? E por que eu tô dando esse exemplo também? A gente tá vendo que tá gerando um cenário catastrófico, né? O pior cenário possível que pode acontecer. Normalmente, pessoas que são mais ansiosas, têm um perfil mais ansioso, não necessariamente quem tem um transtorno, né, de ansiedade, tem a tendência de amplificar as coisas ruins nas situações, né? A gente chama, dentro da terapia cognitivo-comportamental, esse processo de catastrofização. É uma lente, é uma forma de ver o mundo que a gente tem, de que o pior vai acontecer e a gente tem que se proteger disso, né? A catástrofe vai acontecer, por isso que é catastrofização. Então, quando a gente é ansioso e ser autônomo, de fato, é uma combinação desafiadora. Eu acho que essa é a palavra. Não estou dizendo que é impossível, porque eu acho que de acordo que a gente vai crescendo na carreira, as pessoas vão conhecendo mais nosso nome, as pessoas vão indicando mais, e essa certa estabilidade, assim, vai crescendo. Mas quando a gente tá começando um negócio, eu entendo que é mais difícil mesmo, né? Não é nada muito garantido, né? Quando a gente tá tentando empreender. E eu já te acho muito corajosa você tá tentando empreender sendo uma mulher, dando a cara a tapa aí, porque realmente não é fácil pra quem tenta. E olha quanta coisa você já tá fazendo que provavelmente você não deve estar reconhecendo, porque eu tô entendendo que tem uma vozinha crítica aí. Até porque quando você começa a história me contando de Desde pequena, minha família fala muito sobre trabalho, sobre como tem uma carreira bem-sucedida, como eles fazem dinheiro, como eles estudaram muito. eu sinto que tem pressões, tem também critérios altos, né, do que eles esperam de vocês e talvez até do que eles esperavam de si mesmos, né, porque muitas vezes quando a gente recebe muita crítica, muita demanda, muito rigor, é porque muito provavelmente essas pessoas também receberam isso, né, elas só estão replicando o que elas receberam. É um pouco daquela premissa, né, gente, a gente dá o que a gente tem e muitas vezes o que a gente tem foi o que a gente recebeu. Então eu fico pensando que é uma família, né, que passou pra você muito forte talvez um valor de trabalho duro, né? Que você tem que correr atrás, que você vai ter que se esforçar muito, que vai ser muito difícil a sua carreira, mas o dinheiro vai vir. E essas são premissas e valores que você talvez possa ter herdado, né? A gente sempre tem que estar de olho no que a gente herda ali, né? De visão de mundo da nossa criação. E eu acho, assim, que a gente tem que correr atrás e tudo mais, até porque eu tenho uma premissa, uma visão de mundo um pouco parecida, né? Que foi passado pra mim sobre trabalho e dinheiro. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também pra gente conseguir equilibrar a nossa vida. O meu medo é quando você fala que você muitas vezes se pega trabalhando num nível que você fica preocupada de ter um burnout, me parece que não tá equilibrada essa área da sua vida, né? Eu entendo que talvez a sua família possa ter gerado a vida deles em torno disso, e foi uma escolha deles,
Ok, prós e contras, eles toparam. Ou não, né? Não estavam conscientes desses prós e contras, mas mesmo assim, fizeram essas escolhas. Mas você, agora que tá consciente do que essa escolha, né, pode ter certo prejuízo, pode ter certo ganho, você quer arcar com isso? Porque você tá vendo que muitas vezes trabalhar em excesso vem um burnout. E pra mim, no burnout, né, o trabalho tá no centro de tudo. Muitas vezes eu vejo no meu consultório pessoas que chegam pra mim já totalmente esgotadas, e eu vou ver que o trabalho é muito central na vida, e algumas vezes eu arrisco dizer que o trabalho é a única coisa na vida. Aí a nossa vida fica muito pobre, né, de outras coisas. É porque eu vejo que muitas vezes existe uma sobrecarga, mas por uma necessidade emocional muito mais profunda por trás. Algumas vezes é uma necessidade da gente ser reconhecido, é da gente não se sentir um fracasso, é da gente se sentir menos inferior, é um medo de não dar certo, então a gente tem que fazer mais. Eu não sei por onde a sua cabeça passa, né? Eu não tenho como acertar, mas são algumas hipóteses que eu ia começar a criar sobre qual é o papel que o trabalho desempenha pra você, o que trabalho significa pra você. Porque o que trabalho significa pra você é que faz ele ser tão central e talvez tão pesado nesse momento. Porque eu tô entendendo até que o fato de você ser autônoma, isso daqui você não escreveu, mas estou chutando. Muitas vezes pode até te fazer trabalhar com o que você gosta, até com muita mais liberdade, né? Muita mais autonomia, né? Trocadilho aqui com as palavras, mas será mesmo que precisa ser tudo uma correria? Será mesmo que você não pode falar não pra cuidar de você? Uma boa profissional, estando ali no mercado, fazendo direitinho os trabalhos, sempre se divulgando, normalmente é o caminho, né, que te dá certo, mas é um caminho que leva tempo. Eu posso dizer até em relação ao meu consultório, né, levou alguns anos pra eu falar que eu tava estabilizada, pra eu estar tranquila, pra eu me sentir tranquila nos nãos. E dizer não é muito difícil. Não só nesse contexto, né, que pode te afetar financeiramente, a gente já viu que dinheiro é uma coisa central pra você e pra sua família, mas é difícil dizer não, né, principalmente quando, não sei, você tá trabalhando com o que você sempre quis e tá dando certo, sabe? Então, o que eu posso dizer pra você é, pensa a respeito sobre o espaço que o trabalho tá ocupando na sua vida, o que esse trabalho significa, porque muitas vezes o trabalho também pode significar independência, né? Eu quero ser independente porque vai me gerar dinheiro, e aí, por isso, quanto mais eu trabalhar, mais independente eu sou. Não sei, gente. Você vai ter que descobrir aí. E depois de entender se a sua vida tem pluralidade. Porque, por exemplo, quando você desliga o laptop, quando você sai do trabalho, pra onde você vai? Tem algum lugar pra ir ou só tem mais trabalho? Porque aí fica fácil de você só ficar girando a vida em torno do trabalho. E quanto mais trabalho você aceita, menos espaço e tempo tem pra você desenvolver outras áreas da sua vida. Talvez seja o caso de você travar um horário na sua agenda e falar, agora eu vou fazer exercício físico nesse horário e eu não posso colocar nenhum cliente novo. Ou toda sexta-feira de noite eu me comprometo em ter uma vida social. E, gente, não precisa ser rígido, né? Então, eu me comprometo a tentar sair com alguém. Se também não der, esse tempo é pra mim, esse tempo é pra socializar, esse tempo é pra ser leve, esse tempo é pra ser lazer. Porque eu fico pensando nas 5 necessidades emocionais que existem. Se vocês quiserem, tem um episódio sobre isso, que é um episódio quais são minhas faltas e ausências emocionais, alguma coisa assim. Deixa eu só pegar aqui o nome do episódio pra vocês darem uma olhada. Alguns minutos depois. Gente, o episódio 23 e o nome é Quais são suas faltas e necessidades emocionais. Falei tudo errado. Mas por que eu tô falando desse episódio? Existem 5 necessidades emocionais que eu avalio, normalmente, nos meus pacientes, né? E uma que eu tô vendo que tá gritando que precisa ser atendida é a necessidade de espontaneidade e lazer. Da gente poder ter um espaço pra gente ser a gente, pra gente ser leve, pra gente poder ser espontâneo. Eu algumas vezes vejo no consultório atendendo pessoas que têm a agenda cheia do momento que elas acordam, no momento que elas vão dormir, cheia de obrigação. E, gente, obrigação de todos os tipos. Muito, obviamente, voltado para trabalho, mas também obrigação de muitas vezes você tá fazendo exercício, mas o exercício não é prazeroso pra você, né? O exercício tá ali pra te dar saúde, pra você se sentir mais disposto, mas não tem o objetivo de lazer. E aí, vira uma obrigação positiva, mas é uma obrigação. Então, toma cuidado pra entender se você tá tendo um momento de lazer. Eu entendo que você provavelmente quer seguir o que e ser aceita pela sua família e ser aprovada pela sua família nessa questão do trabalho duro, de ser bem sucedida, mas cuidado pra você também não ficar preso nos parâmetros do que é trabalhar e ser bem sucedida de acordo com a sua família, porque você pode concordar e querer replicar, e aí tudo bem, é uma decisão sua, ou você pode chegar à conclusão que não sei se tudo serve, sabe? Não sei se todas as decisões, todas as escolhas vão servir pra mim. E aí cabe você se conhecer, de você entender qual é a sua métrica de sucesso e qual é a sua métrica de trabalho duro, que pode ser mesmo dos seus pais ou pode não ser. E pode também ser parcialmente, pra gente não ficar nesse 880. Porque tem coisas que a gente pode olhar, isso daqui é super válido, e tem outras coisas que a gente pode olhar e falar, isso daqui é problemático, eu não quero replicar. Então, é você começar a usar você como referência, não tanto os outros. Eu acho que a nossa família, ela dá uma estrutura muito boa inicial, do tipo, Olha, vamos te dar isso daqui pra você começar a vida.
mas o restante daqui pra frente quem vai fazer é você. E aí você termina, né, a história me perguntando como me virar com a ansiedade de uma maneira que não prejudique a minha carreira. Então, a ansiedade, ela é a antecipação do medo. Então, se você tá se sentindo ansiosa, é porque você tá imaginando aí que alguma coisa ruim vai acontecer no futuro e você começa a se preocupar no presente para se prevenir. Essa é a função, gente. Toda emoção tem uma função de proteção. E essa é a função da ansiedade. Então, não sei aí se tem uma questão aí de acreditar um pouco que a sua carreira vai dar certo, que lá na frente as coisas vão dar certo, você não precisa se preocupar tanto no presente. Porque, pra mim, a ansiedade não é só ansiedade. A gente tem que entender o que é que causa ansiedade, quais são os nossos gatilhos. E eu vou deixar de dever de casa pra você, como uma boa terapeuta cognitivo-comportamental, entender quais são os seus gatilhos de ansiedade. O que tá te gerando ansiedade, que tá te fazendo entender que lá na frente você provavelmente não vai ter ferramenta pra lidar com as coisas. Ou se você não se apressar agora, as coisas vão dar ruim lá. Porque não necessariamente a gente viver em intensidade, preocupado no presente. No presente, a gente previne problemas futuros. Pode, mas não sempre, tá? E muitas vezes, eu acho que quem tem uma cabeça ansiosa vai se identificar. Muitas vezes a gente gasta tanto tempo pensando em tanta coisa que quando a gente vai ver lá na frente, quando deu ruim, não foi nem o que a gente pensou. Porque, tipo, a cabeça ela é muito boa em criar cenários, imaginar e criar hipóteses. Mas não necessariamente elas são reais. Então, toma cuidado pra não ficar tão preso nos problemas que estão aí, que a sua mente está te contando. E pra ansiedade não te prejudicar no seu trabalho, eu acho que você também vai ter que ter momentos de descompressão. Vai ter que ter outras coisas na sua vida, não sei se tem, de família, amigos, hobbies, vida social, enfim. Pra você despressurizar, pra dar uma baixada nesse estresse, nessa ansiedade. Exercício físico, principalmente se você é ansiosa, aeróbico, ajuda bastante a tirar essa energia e entender que pra você trabalhar talvez bem, do jeito que você gostaria, descanso é muito necessário. Não é muito o argumento que eu gosto de usar, mas quando você tá descansada, você trabalha mais e melhor do que quando você tá cansada. Então, o descanso também é um investimento pro seu trabalho, pra você melhorar no seu trabalho. Mas presta muita atenção no que você tem pensado sobre o trabalho, porque isso provavelmente é o que tem te gerado ansiedade. E pessoal, a gente agora vai pro momento offline aqui do episódio, que é o nosso quadro, que é um espaço aqui dentro do episódio que eu tiro pra compartilhar alguma coisa que eu fiz longe do celular, pra viver um pouco mais fora da internet, pra gente se incentivar, né, a viver essa vida mais offline. E eu queria compartilhar com vocês, assim, que eu viajei pra São Paulo, né, eu tenho uma amiga minha de escola que mora lá. E aí acabou que um outro amigo nosso também de escola foi também. E aí foi ótimo, ficamos nós três lá em São Paulo. E esse meu amigo, ele sugeriu da gente ir num bar de jogo, assim, é tipo de fliperama. Num primeiro momento eu não me senti muito empolgada não pra ir, gente. Mas aí tinha vários jogos, tipo, várias máquinas, assim, de jogos, de tipo, você acertar a bola na cesta, de fliperama e tudo mais, que tipo, foi muito nostálgico com a minha infância, assim. Eu não ia com tanta frequência, mas eu fui algumas vezes, assim, quando eu era mais nova, os meus primos, jogar esses jogos. Eu acho que eu não tô sabendo muito bem descrever, então eu vou deixar lá no meu Instagram, no @AnaTeresaCavalcante, Tereza com H e Cavalcante com I, pra vocês darem uma olhada, porque eu sempre compartilho meu momento offline lá com fotos, pra gente se incentivar e vocês verem mais meu rostinho, minha vida. E aí a gente ficou super jogando lá, comeu hambúrguer, eu fiquei super feliz, gente. E eu tinha duvidado um pouquinho ali do meu amigo que tinha sugerido, a gente super se divertiu. Então, esse foi o momento offline, não só de estar saindo com os meus amigos, que eu adoro, eu amo estar com eles, mas também de estar fazendo uma coisa que pra mim foi super nostálgica. Então, gente, a gente chegou agora realmente no final do episódio, então eu vou pedir, por favor, classifique esse podcast com 5 estrelinhas, faz total diferença pra mim e ajuda muito a divulgação desse podcast aqui. Segue aqui esse podcast se você tá ouvindo também, já ativa o sininho pra você não perder os novos episódios aqui, que tem conteúdo muito legal. E eu vou te deixar um convite também pra você compartilhar esse episódio com alguém que possa estar passando pela mesma coisa, ou com alguém que esteja precisando ouvir alguma dessas reflexões que eu deixei aqui, conversando com vocês hoje. Também vou relembrar aqui, pra quem chegou até o final do episódio, que se vocês quiserem fazer terapia, o link pro meu contato vai estar aqui na descrição do episódio, como também vai estar pro nosso canal, que de vez em quando eu mando alguns materiais extras por lá, como também pra nossa comunidade Clube dos Reflexivos, se vocês quiserem trocar aqui sobre esse quadro do Espaço Reflexivo e outras pessoas aqui que são os nossos reflexivos aqui do podcast. Se vocês quiserem me procurar nas redes sociais, eu tô no @AnaTeresaCavalcante. E também, gente, se vocês chegaram até aqui, gente, eu vou pedir pra vocês comentarem um emoji. Deixa eu pensar aqui. Mais alguns minutos depois. De uma bola de basquete. Deixa eu ver se tem emoji de bola de basquete. Uma terceira leva 10 minutos depois. Tem emoji de bola de basquete, gente. Eu nunca me programo pra escolher o emoji, eu escolho agora na hora. Por conta do jogo que eu joguei com os meus amigos quando eu fui pro bar de fliperama. Então comentem uma bola de basquete, que eu vou saber que vocês chegaram até o final aqui do episódio, tá bem, gente? Um beijo e até a próxima.